Saiu oficialmente o capítulo 251 de Jujutsu Kaisen e algumas coisas mudaram. Então vamos agora analisar uma batalha épica de Yuta Okkotsu, Itadori e Rie Kurimoto contra Ryoma e Sukuna. Uma grande batalha que está muito, mas muito perto do seu final. Muito mais do que a grande maioria imagina. Primeiro vamos falar logo das primeiras páginas e sobre o dedo de Ryoma e Sukuna, que é citado por Yuta Okkotsu. Nos spoilers, não sabíamos ao certo o que houve ali de falas, então as traduções se mostraram corretas. E quem falou sobre o dedo de Sukuna foi o próprio Yuta Okkotsu, que citou horríveis maldições esse 20º dedo que ele não havia encontrado. Ou seja, Gojo o escondeu com Yuta Okkotsu. E Sukuna obviamente não sabia onde estava esse dedo e nem onde ele se encontraria. Mas agora ele supôs que Yuta acabou comendo. No caso, supostamente foi a Arika. E temos também aquele espancamento, aquela violência toda de Itadori contra o Sukuna, com Yuta Okkotsu usando o seu máximo para bloquear a boca que fica na barriga de Sukuna, já que essa boca seria o suposto catalisador para fazer o corte que corta o mundo. Ou seja, enquanto Sukuna está ali com duas bocas, a qualquer momento ele poderia parar a cesta de vinho vazia e largar um corte que corta o mundo. E por isso Okkotsu foca naquela região. E também temos Itadori levando um clivar. E aqui no mangá oficial, na leitura, dá pra sentir o desespero do Yuji. Que ele não quer parar, que ele não quer descansar, que ele precisa se curar e manda se curar, se cure, se cure, se cure. Até que ele usa energia reversa e seu corpo regenera de novo. Então dá pra ver que tanto Yuji como Yuta estão sim sentindo a pressão daquela luta. E os dois estão sim bem emocionados com tudo aquilo. Não uma emoção assim no sentido de eles estão ansiosos, mas eles estão sim com medo de perder. Sukuna afirma o seguinte: tanto uma emissão de energia amaldiçoada quanto o controle que tem sobre esse corpo já diminuíram consideravelmente. E o que isso significa? Significa primeiramente que Yuji Itadori está causando danos consideráveis no Rei das Maldições, já que cada golpe do Yuji afeta diretamente a alma de Sukuna, ou seja, afeta a ligação dela com o corpo de Megumi, e mostra que de algum modo o corpo de Megumi em si está reagindo, diferente da alma. Então sim, Sukuna aos poucos vai perdendo a ligação com o corpo de Megumi. E ele também afirma que a emissão de energia dele está gravemente danificada. E no capítulo anterior, ele já havia afirmado que sua emissão de energia estava igual a de Yuta Okkotsu. Ou seja, aquele dobro de energia que demonstrava no começo da obra, quando ele estava para lutar com Satoru Gojo, já não existe mais. Atualmente, o Sukuna é muito mais fraco que o Sukuna que começou a luta com Gojo. E assim, a cesta de vinho vazia, a técnica de domínio de Sukuna, é desfeita através da luta com os garotos. E aqui Sukuna assume um risco muito grande. Ele assume o risco de levar a técnica da Anjo. Ou seja, ele corre o risco de ser apagado, de ter sua técnica amaldiçoada, entre aspas, confiscada pela técnica da Anjo, ou extremamente danificada. É um risco que o Rei das Maldições assume. Tudo isso para usar um corte que corta o mundo. Ou seja, o Sukuna apostou alto que um corte que corta o mundo poderia acabar com aquela luta de verdade. E óbvio que Itadori Yuji e Yuta Okkotsu já tinham isso em mente, já que na visão dos dois, um corte que corta o mundo, já que matou Satoru Gojo, também acabaria com eles. Então eles tinham que evitar ao máximo essa técnica. Então já criaram contramedidas ao Sukuna para ele não usá-la. E por isso a pressão gigantesca constante em cima do Rei das Maldições. Tanto que o próprio Okkotsu vai e arranca a língua de Sukuna, no caso a língua da boca da barriga, justamente para ele não ressintar os encantamentos. Enquanto o Yuji e a Arika seguram os braços do Rei das Maldições, para ele não poder lançá-lo. E nisso tudo, o Yuta sofre alguns desmantelares do Sukuna, ele lança alguns cortes contra o Xamã, que obviamente se regenera com energia reversa. Mas aqueles cortes já não eram mais tão profundos como no começo, e Sukuna demonstra estar ficando mais fraco. Então Yuta nos traz uma informação muito importante nesse momento. Abre aspas. O desmantelar, o alvo da técnica estendido, não pode ser usado ao mesmo tempo que o cesto de vinho vazio. Mesmo para uma técnica simples, é necessário fazer selos com as mãos, entoar um cantamento, ou ambos. Os cortes de Sukuna enfraqueceram com o tempo, ficaram mais superficiais, mais fáceis de serem curados. O sangue de Yuji explodiu na cara de Sukuna, causando danos em seu rosto, e Sukuna aos pouquinhos no mangá, é claro que sua feição vai ficando desesperada, é extremamente claro isso. Ele vai se incomodando com os dois garotos,
e Yuta, e um golpe rápido arranca o braço do Rei das Maldições. E agora tivemos aquele tanto de informações que não foram entregues direito nos spoilers, mas que agora no capítulo oficial foi entregue de forma perfeita, que é a conversa de Itadori, Choso, Maki, Yuta e Hana, onde eles, entre aspas, formam a estratégia para salvar o Megumi de dentro do Sukuna e ao mesmo tempo eliminar a existência do Rei das Maldições. Então vamos analisar com calma o que aconteceu nessa cena. Nessa conversa, Yuji explica que de acordo com Yuki Tsukumo, as almas normalmente nunca vão se misturar ao ponto de se tornar uma só. E Choso questiona perguntando se Yuji e Sukuna não eram especiais, já que ele mesmo não sentia presença humana no seu próprio corpo que ele havia possuído. Itadori diz que tem uma grande diferença entre objetos amaldiçoados e não feiticeiros. Então o que aconteceu com o Choso seria o normal de se acontecer, o objeto amaldiçoado sobrepor a alma do não-xamã. Já uma alma poderia ficar imersa completamente e bem profundamente dentro de um corpo, com outra alma assumindo o papel principal, ao ponto de ficar até mesmo meio inativa ali dentro, porém nunca desaparecer ou se misturar por completo com a outra alma, resultando em uma única. Há também o questionamento sobre o normalmente que Yuji falou mais cedo, já que se Megumi for uma exceção, eles acabariam perdendo tempo. E Yuji explica que o normalmente foi ele próprio que adicionou a frase, já que ele observou que Mahito pegou diversas almas e misturou em uma coisa só, criando seres diferentes. E por isso, a exceção que ele cita seria a técnica da maldição Mahito. Tirando isso, na opinião própria de Yuji Itadori, não seria possível uma alma se tornar uma coisa só. E aqui nesse momento, Yuji se mostrou um especialista completo em almas Jujutsu. Ou seja, ele entende mais do que todo mundo ali a diferença entre alma, corpo e a ligação das duas. É como se tudo que Mahito queria entender, Yuji tivesse entendido junto. E por isso essa ligação dele com Sukuna, o modo que os dois conviveram, está sendo muito importante para o desenvolvimento de Yuji. E em meio a tudo isso, Hana traz a informação de uma pequena contradição no que está acontecendo agora. Então vamos lá, abre aspas. Nossa técnica pode funcionar bem nesse método. A técnica do anjo destrói a técnica amaldiçoada do alvo. Num corpo encarnado, existe uma união direta da técnica e da personalidade do objeto amaldiçoado. Dessa forma, é possível apagarmos Ryoma e Sukuna. Porém, as técnicas ainda estão conectadas com o cérebro, então a chance de sobrevivência do alvo é realmente baixa. Mas se separarmos as duas almas e diminuirmos a taxa de sincronia, as chances de sobrevivência aumentam consideravelmente. Ou seja, se Sukuna fosse atingido pela escada de Jacob, provavelmente ele poderia ter a sua existência extinguida. Mas quando ele estivesse 100% conectado com a alma de Megumi, a chance do Xamã morrer também seria gigantesca. Entretanto, se as duas almas estivessem separadas, haveria uma grande chance de aumentarem consideravelmente a chance de sobrevivência de Megumi. E óbvio, na luta com Sukuna, o Yu Tokotsu, que copiou a técnica da Anjo, usou dentro do seu domínio com acerto garantido a escada de Jacó em seu potencial máximo, na liberação máxima possível para o Yu Tokotsu, e acertou no meio do Sukuna, que obviamente foi com mais energia ainda que o da Anjo no próprio Sukuna, lá no capítulo 215. Então sim, é meio estranho o Sukuna levar um ataque dessa escala e não sofrer nenhum dano considerável? Atualmente é, já que contra a própria Anjo no passado, ele claramente sofreu danos visíveis em seu corpo, e danos que fizeram ele apelar para uma estratégia mais sentimental, como vimos no passado. Então agora, vimos ali o Sukuna resistindo tranquilamente à escada de Jacó. Ah, mas é o Sukuna com 5 dedos a mais. Entretanto, a emissão de energia do Sukuna está até menor que aquele Sukuna 15 dedos que estava no corpo do Megumi. E óbvio, muitas pessoas vão dizer que a sincronia do corpo com o Megumi naquele momento não estava boa, e por isso Sukuna estava, entre aspas, nerfado. E por isso que a técnica da Anjo fez mais efeito nele naquela época. Eu não vou descartar isso. Pode ser verdade sim. Então, seria normal, bem entre aspas, o Sukuna resistir a essa escada de Jacó dentro do domínio do Yuta. Mas não é algo que ficou tão claro e bem explicado como deveria. Pelo menos não ainda. E no meio de tudo isso, Itadori foi falar com Megumi, que na análise do spoiler, sim, eu bati bastante no estado do Megumi. Muitas pessoas veio aqui nos comentários, falaram não, porque o Megumi é humano, é uma reação humana, porque o Itadori também ficou assim, o todo foi salvar ele, mas ninguém vai salvar o Megumi. Calma. O que está acontecendo com o Megumi, primeiro que é muito menos do que aconteceu com o Yuji.
muito menos do que o Gojo passou, muito menos do que a Maki passou. O problema do Megumi agora, que eu tenho com ele, é que ele deixar de lutar para todo mundo morrer seria anti-Megumi. Por mais que ele tenha perdido a irmã, o motivo dele virar feiticeiro, as coisas que ele faziam para ajudar ela, ainda assim o Megumi tá deixando todo mundo morrer. Todos hesitaram contra o Sukuna, todos deixaram de matar o Sukuna, ou melhor, deixaram de tentar ataques graves contra ele, ataques fatais, justamente por quererem salvar o Megumi. E o Megumi tá ali dropado, desistiu ali de lutar, é algo bem prejudicial para todos que ele ama, além da irmã que já morreu. Mas todos os outros estão sofrendo por causa dele. Então Megumi, de certo modo, está causando danos consideráveis a todos seus amigos. E por isso eu critiquei tanto ele nos spoilers. E aí temos o corte que corta o mundo, invocado de forma direta por Sukuna. Ele faz selos de mão, ele entona os encantamentos, ou seja, fala os encantamentos, e lança contra Yuta, Rika e Itadori. Mas tem um ponto aqui nesse quadro grande que muitas pessoas prestaram atenção, eu citei nos spoilers, mas agora ficou mais claro aqui no mangá original, no oficial. Bom, há a entrada e saída no Yuta, ou seja, o corte corta o mundo, entra na frente do Yuta e sai por suas costas. Sim, há uma saída, ele atravessa o Yuta. O Yuta nesse momento está partido ao meio igual Satoru Gojo. Se o Yuta for se curar, talvez, como já teorizei, ele poderia copiar a manipulação de sangue e manipular o próprio sangue ao ponto de segurar seu corpo e manter seu fluxo sanguíneo girando, seu coração batendo e a conexão com seu cérebro, podendo usar a energia reversa. Entretanto, é muito difícil. Rika Orimoto dá um estado um pouco diferente do Okotsu. Ela parece ter sofrido danos que equivalem a clivares, seu corpo está inteiro cortado. Ela parece sim ter sido, entre aspas, partida, como se o meio de seu corpo tivesse sido destruído por Sukuna. E já Yuji Itadori, ele também parece ter sofrido o único corte do Rei das Maldições. Entretanto, no Itadori não pareceu ter saída. O corte não pareceu ter atravessado ele. O que pode acontecer de não ter sido um desmantelar corte do mundo. A gente não sabe quantos cortes Sukuna lançou ali. Até porque a cena tá ele lançando no Yuta e depois já avançando um pouquinho no futuro com os dois já caindo. Então não sabemos exatamente o que foi lançado. E o Itadori em si tem muita chance ainda de sobrevivência. E óbvio, aí chegamos nas últimas páginas, onde o narrador mostra que Sukuna está realmente desconcentrado. E ele cai em uma tática básica que é muito usada por feiticeiros Jujutsu, que é a técnica de um aparecer nas costinhas e enfiar uma espada. Que no caso quem fez isso foi a Maki, e o Sukuna não evitou. Ou seja, pode ser algo intencional, ele deixou acontecer, ou realmente o Sukuna está em completo desespero. Tanto que o narrador fala que ele já acreditava ter vencido com aquele corte. E também, o corte que a Maki fez, o ataque da Maki, pode sim ter consequências terríveis para o Rei das Maldições. Muito maiores do que até mesmo nós podemos esperar. Já que o ataque da usuária de restrição celestial foi feito com a lâmina capaz de dividir almas, a espada divididora de almas, que sim, ataca diretamente a alma e ignora a resistência física do alvo. Ou seja, Maki tem sim uma arma eficaz contra o Sukuna, uma arma que ele não poderá se defender claramente dela, e agora está cravada em seu peito. Ou seja, se ela acertou a alma do Sukuna, pode acontecer de Maki, de forma forçada, devido à alma de Megumi de Sukuna dentro do Xamã, fazendo ele perder completamente o controle sobre o corpo. Mas tudo isso saberemos só no próximo capítulo. Então, obrigado por chegar até aqui. Eu espero que essas informações tenham ficado bem claras. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, dando um coraçãozinho e interagindo com vocês. Vejo você no próximo vídeo e falou! Agora eu quero apresentar a você o método de retenção de youtubers para novos youtubers. Esse conhecimento traz tudo que você precisa para iniciar do zero um novo canal aqui na plataforma. Não só no YouTube, mas no TikTok, no Instagram, no Facebook e até mesmo no Kawaii. Em todas as redes sociais, o método funciona. Assim como eu e Joel fizemos na nossa história, alcançamos números milionários e eu convido você a aprender com o melhor. Você terá acesso a tudo
SEO, produção inteligente, desenvolvimento de conteúdos, criação de roteiros, narração, além de explorar novas formas de renda, que com certeza você terá sucesso, podendo ganhar de 1.000 a 10.000 em um mês dentro de seu quarto. Essa com certeza é a oportunidade de sua vida, não deixe passar. São 15 módulos mais bônus com mais de 25 aulas, link logo abaixo.